Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Alex Kreiner, analista de mercado, trader, autor e ex-gerente de fundo de hedge. Muito obrigado por voltar ao programa. É sempre um prazer estar com você, Glenn. Obrigado pelo convite e saudações ao seu público. Então vimos, em março de 2023, quando Xi Jinping estava deixando Moscou, ele disse a Putin que mudanças não vistas em 100 anos estavam a caminho. E agora, quase 3 anos depois, o mundo já começou a mudar de forma fundamental. Mas se você der um passo atrás e observar a arquitetura geoeconômica mais ampla do mundo, a que você acha que Xi Jinping estava se referindo? Ou, de modo geral, o que você vê desmoronando em termos da antiga ordem econômica? Bem, acho que tivemos 5 ou 6 séculos de uma ordem global completamente eurocêntrica. Sabe, a Europa era o centro político, diplomático, cultural e econômico do mundo, basicamente. Ela ditava as políticas para praticamente o resto do mundo. Colonizou a maior parte do planeta e se impôs economicamente e culturalmente. Destacava-se como uma cidade brilhante no alto do morro. Todo mundo queria ser europeu. Todo mundo queria ter casas luxuosas e barcos em cidades europeias, no sul da França e assim por diante. Acho que isso está perdendo o brilho e implodindo, em grande parte graças ao establishment governante que vem controlando as coisas nos bastidores. Pelo que vejo, várias coisas deram muito errado para a oligarquia europeia. Talvez a pandemia não tenha sido a primeira, mas foi certamente uma jogada muito grande e significativa, por meio da qual tentaram impor um novo nível de controle sobre as populações globais. Isso fracassou. Você sabe, o novo normal aconteceu. Era para vivermos nossas vidas sob um sistema de permissões, que inicialmente seriam condicionadas ao nosso status de vacinação. Mas é claro que, uma vez criado esse sistema de permissões e toda a infraestrutura que o sustenta, é possível introduzir qualquer outro tipo de medida que possa ser adicionada a ele. E isso seria controlado por meio de fazendas de servidores administradas pela União Europeia e se aplicaria a todos os países do mundo, sendo imposto pela Organização Mundial da Saúde e pela ONU. E claro, você sabe, todas as nações imperiais, como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a União Europeia em geral, todos teriam que se submeter. Isso desmoronou. Então foi um grande e enorme revés. Depois, a próxima grande jogada foi a guerra na Ucrânia, que eu acho que sempre seria muito arriscada, mas eles a prepararam da melhor forma possível. Eles pretendiam provocar a Rússia a intervir na Ucrânia. Isso deveria se tornar um atoleiro para a Rússia. Era para fazer o mesmo com a Rússia que o Afeganistão fez com a União Soviética. Certo. E então, além da guerra, a guerra real, quente, cinética, eles prepararam o maior conjunto de sanções já impostas a qualquer país na história do mundo. Isso deveria quebrar a economia russa e levar à queda do governo de Vladimir Putin, provavelmente trazendo de volta algum tipo de governo alinhado ao Ocidente, talvez como o de Boris Yeltsin ou outro candidato. E isso também fracassou. À medida que isso fracassava, acho que havia planos B, C, D e assim por diante, com todos esses outros conflitos regionais em que queriam criar uma segunda frente para a Rússia. Um deles seria a Geórgia. Isso fracassou. Acho que eles apostaram muito nos Balcãs. Por enquanto, isso fracassou. E fracassou em grande parte graças a Donald Trump. Isso não está no radar de ninguém, não está nas notícias, mas eu sei que foi o governo Trump que desarmou aquele barril de pólvora. O que é muito significativo porque, como você sabe, a Primeira Guerra Mundial foi detonada nos Balcãs, e nós sabemos o que aconteceu. Tivemos uma guerra absolutamente devastadora que durou mais de 4 anos e resultou em 40 milhões de vítimas no continente europeu. Então era isso que eles queriam recriar.
Acho que o Oriente Médio deveria se transformar em uma grande frente, as potências ocidentais unidas contra o Irã e depois do Irã contra o Paquistão. É sempre em busca do imperativo do império de dominar a massa terrestre eurasiana. Todas essas jogadas fracassaram uma após a outra. Acho que a Europa se exauriu perseguindo tudo isso, mas ainda não desistiu. Talvez uma das últimas jogadas desesperadas seja simplesmente forçar as nações europeias a entrarem no conflito quando tivermos esgotado o último ucraniano. Então vemos preparativos frenéticos para a guerra acontecendo na Finlândia, Romênia, Moldávia, Alemanha e França. Sabe, o chefe do Estado-Maior da Defesa da França está dizendo ao povo francês que eles precisam se preparar para a guerra, que precisam se preparar para sacrificar seus filhos. Mas me parece que eles estão em desvantagem aqui. Acho que essa última jogada que vimos, o plano de 28 pontos para a paz, não apenas entre a Ucrânia e a Rússia, mas, de modo geral, para a paz entre a Rússia e o Ocidente, ameaça colocar o último prego no caixão de suas ambições. Então agora vemos uma luta absolutamente frenética para evitar essa paz a todo custo. Mas a paz está sendo impulsionada por jogadores muito fortes, com cartas muito fortes, ou seja, a Rússia e os Estados Unidos. E isso está sendo contestado por jogadores muito fracos, sem cartas na mão, porque os europeus simplesmente não têm capacidade econômica, política ou militar para iniciar uma guerra contra a Rússia neste momento. Além disso, toda a ideia é muito impopular entre a população. Os líderes que estão impulsionando essa guerra são todos profundamente impopulares em seus próprios países, a saber, Starmer, Macron e Friedrich Merz. E então, sabe, parece-me que os americanos, o governo Trump, estão exercendo uma pressão crescente sobre todos eles, incluindo os ucranianos, com essas investigações anticorrupção, porque controlam as duas agências que investigam a corrupção na Ucrânia. Acho que eles têm as provas. E o caso de desvio de 100 milhões de dólares, que praticamente fragmentou a coalizão informal de Vladimir Zelensky com seus colaboradores mais próximos, é apenas a ponta do iceberg. Parece que estamos falando de corrupção que chega a algo entre 50 e 100 bilhões de dólares. Muito desse dinheiro foi lavado em contas europeias, especialmente por meio da Estônia. E isso, acredito, está exercendo uma grande pressão sobre a liderança europeia. Então temos pânico e desordem, mas a única esperança deles de não serem destruídos por esse tsunami iminente é manter a guerra em andamento e escalá-la para algum tipo de emergência em grande escala. No momento, me parece que eles estão do lado perdedor. Acho que a única maneira de reverter isso seria algo extraordinário e espetacular, como um grande ataque de bandeira falsa e possivelmente uma escalada para uma guerra total contra a Rússia. Acredito que a essa altura, um ataque de bandeira falsa em grande escala já foi antecipado, não apenas por muitas pessoas em países europeus, mas também por seus oponentes. E ouvi de Martin Armstrong, que disse ter conversado com pessoas do governo Trump, e ele contou que estavam preparando um ataque de bandeira falsa. E eles responderam, sim, nós sabemos. Então imagino que possa ter um aviso do governo Trump, talvez para Londres, ou para outras capitais da Europa, dizendo, nem pensem em encenar um ataque de bandeira falsa. Nós sabemos o que vocês estão tramando. Acho que há uma chance, na verdade uma boa chance, de que essa paz prevaleça, que ela se consolide. E se isso acontecer, vai trazer mudanças e reformas muito fundamentais para a União Europeia. Acho que a liderança atual na Alemanha, na França e na Grã-Bretanha provavelmente não vai durar muito mais. E então, você sabe, todos os partidos belicistas vão perder o argumento, porque parte desse acordo de paz de 28 pontos é que os russos teriam que se comprometer a não atacar nenhum outro país depois da Ucrânia.
E eles deveriam aprovar uma lei em seu legislativo confirmando isso. E se isso acontecer, então todas essas pessoas que continuam gritando, os russos estão chegando, simplesmente vão perder a credibilidade e ninguém vai acreditar nelas. Então vai surgir uma pergunta: por que estamos nos preparando para essa guerra? Por que vocês estão fomentando medo e psicose entre as pessoas se os russos aprovaram uma lei dizendo, não iremos além deste ponto? E então também haverá uma questão muito controversa sobre os ativos russos congelados. Eu já havia previsto, depois da cúpula do Alasca em agosto, que essa questão se tornaria um grande problema para os europeus, porque para mim é um movimento tão óbvio os russos transferirem esses ativos para a custódia dos Estados Unidos. Não sei se será o Federal Reserve ou um fundo soberano de ativos dos Estados Unidos, ou talvez criem um novo fundo em que americanos e russos contribuam com seus ativos. Os europeus estão sendo solicitados a aportar 100 bilhões de dólares. Então esses ativos serão aplicados e investidos com a participação dos russos, em vez de os europeus assumirem o controle total e simplesmente apresentarem aos russos um fato consumado. Adivinhem, usamos o seu dinheiro. Bebestet tentar arranjar algum tipo de perjões para eles. Some kind of a reparations bill for you, and then we're gonna just simply confiscate them. E então nós simplesmente vamos confiscá-los por conta dessas reparações. Com o atual plano de paz de 28 pontos, não é assim que as coisas vão acontecer, o que significa que os europeus vão perder o controle sobre seu dinheiro. Agora, se os russos dissessem, por favor, transfiram esse dinheiro para tal fundo nos Estados Unidos, os europeus se recusariam. Mas se Trump disser, façam o que estão mandando, eles não vão conseguir recusar. E eu acho que isso vai finalmente levar ao desmantelamento da União Europeia e da OTAN, ou no mínimo a uma reforma muito profunda da União Europeia. Reform of the European Union. Em relação ao escândalo de corrupção, isso está realmente se intensificando. Não sei se você acompanhou as notícias, mas nesta manhã a Agência Anticorrupção da Ucrânia, o NABU, o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia, está fazendo uma busca na casa do chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak. Até agora, ele parecia imune a qualquer consequência ou exigência de transparência. Então este é um desenvolvimento bastante interessante. Como você vê isso? Está praticamente certo que os Estados Unidos estão tentando se afastar um pouco dos europeus e encerrar a guerra na Ucrânia. Porque no dia 18 de novembro, vimos um ataque com mísseis TAC-MS a uma base aérea no interior da Rússia, cerca de 180 quilômetros da fronteira ucraniana. Esse foi um ataque americano à Rússia, porque não há como esses mísseis terem sido lançados apenas pelos ucranianos. E de forma semelhante, nesse acordo de paz, eles continuam reduzindo o número de pontos. Mas também vemos pessoas como Marco Rubio tentando incliná-lo mais para a posição europeia, que é basicamente uma guerra sem fim. Então, você percebe as disputas internas em Washington. Eles parecem não estar mais marchando em sintonia. Bem, não, eles não estão. Mas veja, vamos lembrar que o Trump está no poder há, 10, 11 meses agora. Só isso. Não acho que seja tempo suficiente para ele assumir um controle total de sua administração. Então há muitas pessoas que são abertamente ou secretamente contra suas políticas e que vão procurar oportunidades para sabotá-lo. Quanto aos ataques Messi voando para dentro da Rússia, não acho que seja possível impedir isso da noite para o dia, porque veja, há militares britânicos, alemães e poloneses lá no comando. Não está totalmente sob controle dos americanos. Muitas das armas americanas estão sob controle da OTAN, não necessariamente sob controle direto dos Estados Unidos. Então,
Acho possível que algumas unidades não estejam diretamente sob o controle de Washington, mas sim sob o controle da OTAN. E também pode ser, vou especular um pouco aqui, que os próprios russos não queiram necessariamente que a guerra pare hoje, porque estão vencendo. Ou os ucranianos teriam que fazer uma retirada maciça de Donbás e Zaporizhia, ou os russos querem continuar lutando, porque para eles, os ganhos territoriais não são a prioridade. A prioridade deles é destruir as forças inimigas para que a Ucrânia acabe sem exércitos, com um sistema militar quebrado, amplamente desarmado. Então digamos que essa guerra de baixa intensidade pode de certa forma lhe ser estrategicamente conveniente a longo prazo, ou seja, manter os ucranianos ainda lutando. Também vimos que há muita oposição a essa paz dentro dos Estados Unidos. De repente, há uma enxurrada de políticos e meios de comunicação atacando Trump. Vê-se uma espécie de desunião se formando, porque, pelo que entendi, assim que o plano de 28 pontos foi divulgado, negociado entre o emissário pessoal de Trump, Steve Witkoff, e seus homólogos russos, em especial, estou esquecendo o nome do homem. Mas assim que esses 28 pontos foram formulados, Marco Rubio foi e elaborou um plano diferente com Zelensky e os ucranianos. E é por isso que tivemos duas versões diferentes. Parece que esse não era o plano de Trump. Foi o Rubio conduzindo talvez um processo de negociação não autorizado para complicar as coisas para Trump e enfraquecer o plano de paz inicial. Depois tivemos Mitch McConnell e Lindsey Graham aparecendo para criticar Trump pelo acordo de paz, dizendo que é um espetáculo terrível. Em seguida, a mídia dos Estados Unidos se voltou contra Trump com todo tipo de argumento, que é uma capitulação a Vladimir Putin, aos russos, que está dando aos russos tudo o que eles queriam. Então vimos a ABC, acho que foi ontem, divulgar uma matéria sobre o declínio físico e cognitivo de Trump. Sabe, eles disseram algo como, Trump teve um declínio de 39%. Imagine só, não 38, não 37, mas 39%. Não sei, talvez devêssemos ficar impressionados com o declínio de Trump quantificado cientificamente, para que possamos começar a medir a velocidade com que ele supostamente está piorando. Mas, obviamente, tudo isso é uma reação ao plano de paz, porque há facções muito poderosas na Europa e também seus equivalentes nos Estados Unidos, que querem que a guerra continue e até se intensifique, e agora estão em pânico com a possibilidade de a paz realmente acontecer. That peace might break out. To answer your question whether Para responder a sua pergunta sobre se o governo Trump vai se desviar um pouco dos europeus, acho que é um desvio total. Não dá para se desviar um pouco. É uma coisa ou outra. Ou você está com eles ou contra eles. Porque sempre foi uma escolha entre dois sistemas de governança econômica, política e geopolítica. Um sistema é o imperial, que busca transformar todos os outros países em colônias. E o outro é o sistema de nações soberanas que se concentram no desenvolvimento econômico interno. Não dá para ficar no meio do caminho entre um e outro. You can be halfway between one and the other. You can be a little bit imperialistic, but focus on. Você pode ser um pouco imperialista, mas ainda assim focar no desenvolvimento interno. Então acho que Trump precisa romper com isso, e acredito que ele está tentando. Mas obviamente as pessoas que mais se beneficiaram do sistema imperial de livre comércio são hoje as mais poderosas nos Estados Unidos, e elas percebem que seu privilégio está prestes a lhes ser tirado. Portanto, haverá uma grande reação a isso. Mas acho que o que Xi Jinping disse reflete exatamente esse tipo de mudança. Já está claro há muito tempo que o sistema imperial ocidental só tem alguma chance de sobrevivência se os Estados Unidos estiverem do lado deles, se os Estados Unidos estiverem com eles.
Se, por outro lado, os Estados Unidos se juntarem, sabe, às integrações multipolares e se concentrarem no desenvolvimento interno, criando um mercado protegido e impondo tarifas sobre importações do exterior, então todo o seu sistema imperial meio que se desfaz. E eu acho que um componente enorme dessa solução é a paz na Ucrânia e a criação de uma nova arquitetura de segurança na Europa. Gostaria de contar a história sobre a Bósnia e Herzegovina. Talvez já tenhamos falado sobre isso antes, mas acho que é muito importante, porque a Bósnia e Herzegovina, como mencionei há alguns minutos, estava sendo preparada como uma das novas frentes na guerra do Ocidente contra a Rússia. E isso foi desativado agora, principalmente pela administração Trump, mas também em cooperação com os russos, porque o que iria desencadear o conflito era o seguinte. A Bósnia e Herzegovina é composta por duas entidades principais. Uma é a entidade sérvia chamada República Srpska e a outra é a Federação, que consiste em 10 cantões, que são majoritariamente croatas ou majoritariamente muçulmanos. Nos últimos 2 ou 3 anos, as provocações contra os sérvios vinham aumentando, a ponto de, neste outono, os sérvios na Bósnia planejarem realizar um referendo para a secessão da Bósnia, para criar um novo país separado e provavelmente depois se unir à Sérvia num futuro próximo. E isso era amplamente esperado para desencadear um conflito entre a República Srpska e o governo federal em Sarajevo. Se isso acontecesse, quase certamente a Sérvia seria arrastada para o conflito e a Croácia também seria envolvida. A Croácia é um país membro da OTAN, então é muito provável que a OTAN também se envolvesse. Então haveria a OTAN contra a Sérvia e a República Srpska em uma guerra real. A Rússia não conseguiria permanecer neutra nesse caso. E isso abriria uma segunda frente. E então você sabe, se a mesma dinâmica se repetisse, como na Primeira Guerra Mundial, haveria uma guerra europeia generalizada, basicamente uma Terceira Guerra Mundial, no continente europeu. Então o que os russos fizeram foi exercer sua influência entre os sérvios para dizer a Milorad Dodik, o presidente da República Srpska, ele não é mais o presidente agora, mas era na época, para por favor permanecer dentro dos acordos de Dayton, que encerraram a guerra na Bósnia e Herzegovina em 1995 e estabeleceram a nova nação. Eles lhe disseram, por favor, permaneça dentro do marco de Dayton e não realize seu referendo. E os sérvios disseram, tudo bem. Depois disso, aparentemente o governo Trump simplesmente assumiu o controle em Sarajevo, porque até então a força dominante em Sarajevo havia sido os britânicos. E foram os britânicos que, de certa forma, instigaram a escalada rumo a uma nova guerra. Falei há 3 semanas com um membro do governo da República Srpska, e ele me disse que as coisas se acalmaram desde que Trump assumiu o cargo, que a situação é como da noite para o dia, sabe, antes de Trump e com Trump no poder. E segundo um político sérvio, o retorno foi de que é como viver em outro planeta. Então tivemos uma mudança completa em um país que é, na verdade, um barril de pólvora no coração da Europa, um que estava sendo preparado para explodir em guerra deliberadamente, sabe, bem, enquanto estamos ficando sem os últimos ucranianos, criar uma nova frente de guerra e atrair a Rússia para ela. De certa forma, a cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos preservou com sucesso a paz nos Balcãs. Isso não está sendo discutido nas notícias, mas é uma história real e muito importante, porque, como sabemos, vimos o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Por enquanto, isso foi evitado. E suponho que essa cooperação entre russos e americanos, de maneira semelhante, possa também nos levar à paz na Ucrânia e a uma nova arquitetura de segurança em que a guerra simplesmente não vá mais escalar a partir daqui. Acho tudo isso muito, muito encorajador.
E presumo que os chineses também façam parte disso de alguma forma, porque eles também estão definindo a nova arquitetura de segurança para o continente euroasiático. Talvez seja isso que Xi Jinping estava se referindo. And maybe this is what Xi Jinping was referring to. And let's not forget, not so long ago, just a few weeks E não vamos esquecer que não faz muito tempo, apenas algumas semanas atrás, o próprio Trump postou algo em sua Truth Social. Soava meio misterioso na época. Ele disse algo como: "Nada pode parar o que está por vir. Tudo será revelado muito em breve", ou algo nesse sentido. Não exatamente essas palavras, mas ele definitivamente disse que nada pode parar o que está por vir. Agora, não sabemos o que isso significa, mas pode muito bem ser isto: a pressão para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e encerrá-la de uma forma que apague a chama da guerra em toda a Europa. Porque se um tipo de paz assim for assinada, não acho que qualquer nação europeia ousaria tentar provocar uma escalada do conflito. Fico feliz que você tenha mencionado a China, porque, novamente, essas são mudanças que não se viam há 100 anos, foram as palavras de Xi Jinping. Então, não é apenas que qualquer observador sério possa ver que a arquitetura de segurança centrada no Ocidente não está apenas em declínio, está desmoronando. Isso inclui liderança tecnológica, domínio industrial, controle sobre corredores físicos de transporte essenciais, moedas e bancos. E, claro, onde está o poder produtivo? Quem tem as economias? Quero dizer, não importa quais variáveis você analise, econômicas ou outras, você vê que tudo está se desfazendo. Também vemos como isso se manifesta nas finanças, tanto na instabilidade social quanto na econômica. Mas presumo que Xi Jinping, em sua mente, também tinha uma ideia do que viria em seu lugar. Então, o que você acha? O que está observando em termos de arquitetura econômica? A que você acha que ele está se referindo? O que está surgindo em seu lugar agora que vemos, essencialmente, o que ele mencionou há menos de 3 anos começar a se concretizar? Bem, quando você observa o contraste entre esses dois sistemas, o sistema britânico de livre comércio, em que bens e capitais circulam pelo mundo todo, sem obstáculos, sem tarifas e sem impostos, e o compara com o sistema de economias produtivas nacionais, ou seja, o sistema americano, percebe que o sistema de comércio aberto basicamente gera miséria em todo o mundo e guerras permanentes, certo? O contraste fica claro quando se observa o desenvolvimento da economia chinesa, que aplicou de forma eficaz o sistema americano. E isso pode ser visto ao longo da história. Nos últimos 200 anos, os Estados Unidos aplicaram o sistema americano no século XIX, o que os transformou de um conjunto de colônias atrasadas na principal superpotência mundial. Os russos aplicaram sua própria versão do sistema americano. E também sabe, no final da década de 1990, a Rússia era um completo desastre. Hoje, novamente, é uma superpotência a ser levada em conta. Em termos de paridade de poder de compra, é a 4ª maior economia do mundo. Os alemães aplicaram o sistema americano a partir da década de 1870 e se tornaram a economia mais poderosa do mundo. Eles não apenas tiveram crescimento populacional endógeno, porque à medida que as pessoas se tornavam mais prósperas, conseguiam melhores empregos, um padrão de vida mais alto e melhores perspectivas de carreira, a população cresceu sem grande imigração, de 40 milhões em 1870 para 60 milhões no início da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, acho que uma vez que esse antigo sistema colonial Acho que, quando tudo isso acabar, quando chegar ao fim, veremos casos semelhantes aos que acabei de mencionar. China, Alemanha, Estados Unidos, Rússia. Você vai ver isso em todo o mundo. Os chineses tiraram 850 milhões de seus cidadãos da pobreza. O desenvolvimento que eles estão promovendo em relação ao sul global está tendo o mesmo efeito lá.
Acho que só no ano passado, ou em 2023, não me lembro, algo em torno de 200 ou 250 milhões de novos, digamos, consumidores abastados estavam sendo adicionados à economia global. Consumers were being added to the global economy. And I think, speaking off the top of my head, but there's like a E eu acho, falando de improviso, que existe um certo limite, talvez em torno de $5.000 por ano. Essa é a definição de um consumidor abastado. Então, se uma pessoa ganha $5.000 por ano, ela se enquadra nessa categoria. E em apenas um ano, cerca de 200 milhões dessas pessoas foram adicionadas aos mercados globais. Então, o que isso significa é que há centenas de milhões, talvez até vários bilhões, de consumidores abastados no mercado global, o que torna esse um terreno muito fértil para o desenvolvimento econômico em todos os lugares. Porque, se você é um empreendedor, se produz algum bem ou serviço, existe um mercado enorme, colossal lá fora, onde você pode tentar vendê-lo. E com o desenvolvimento de novos métodos de pagamento, quando as pessoas quebrarem as correntes do controle financeiro ocidental, o SWIFT e todas essas coisas, haverá muito menos barreiras. Talvez ainda existam tarifas, talvez, mas qualquer participante desse jogo econômico global terá um mercado enorme para o qual poderá levar seus negócios. Então, acredito que o futuro reserva uma grande promessa de um nível completamente novo de prosperidade que não vimos realmente nos últimos séculos. E talvez uma arquitetura que proteja a paz permanente, em vez de vivermos com guerras permanentes. Protects permanent peace rather than living with permanent wars. Sim, acho que depois de toda a rivalidade da Guerra Fria entre capitalismo e comunismo, as pessoas veem a alternativa ao livre comércio essencialmente como o comunismo. Elas só têm essas duas opções, e muitas vezes esquecem disso. Nos Estados Unidos, também era comum se referir ao imperialismo de livre comércio dos britânicos. A alternativa ao livre comércio era o comércio justo, que se baseava em muitas dessas ideias nacionalistas econômicas. O Alex Tefsterlein. Achei muito interessante. Trump usou muito essa expressão, especialmente durante seu primeiro mandato, comércio justo. Para alguém que olha um pouco para o uso de tarifas e para o sistema americano, não acho que isso vá longe demais. Deixe-me fazer apenas uma última pergunta. Claro, a arquitetura de segurança na Europa é em grande parte a origem desta guerra, mas, ao mesmo tempo, há muitos interesses econômicos em jogo. Como você disse, os sistemas econômicos da Europa e dos Estados Unidos estão começando a enfraquecer. Temos pessoas como o ex-ministro da Economia da Alemanha argumentando que todo o lítio em Donbass deveria realmente ajudar a impulsionar nossas economias verdes. E não ir para os russos, esse tipo de coisa. Mas, no geral, como você vê as principais consequências econômicas de como esta guerra termina, em termos de como os europeus ou os russos se beneficiam? Porque quando olhei para o plano de paz de Trump, não pude deixar de ver muitas vantagens econômicas para os Estados Unidos. Sim, acho que você tem razão sobre isso. Acho que os Estados Unidos provavelmente estarão envolvidos em todos os desdobramentos, não apenas na Ucrânia. No plano de paz de 28 pontos, há uma menção explícita ao uso desse fundo de reconstrução para a Ucrânia e investimentos mais amplos na região, e que ele seria usado para aprofundar a cooperação bilateral. Não especifica exatamente o que isso significa, mas está bem claro que a cooperação a que se referem é entre a Rússia e os Estados Unidos. Isso dá aos Estados Unidos muitas oportunidades para expandir sua economia. Acho que as pessoas que estão realmente em apuros são os europeus, porque eles praticamente cometeram suicídio econômico. Eles ainda se apegam às consequências disso e querem insistir nesse caminho. Acho que o que vai acontecer é que, como eles realmente apostaram tudo na vitória na Ucrânia, estavam de olho não apenas nos ativos russos congelados,
mas também em uma estimativa de 10 a 12 trilhões de dólares em riquezas naturais ucranianas. Sabemos que, em janeiro deste ano, Keir Starmer foi a Kiev e assinou um acordo secreto com os ucranianos que daria ao Reino Unido o controle de parte-chave da infraestrutura ucraniana, como a produção de energia, portos e certos recursos energéticos, entre outros. Certain energy resources and so forth. We don't know exactly what's in it because it's secret. Nós não sabemos exatamente o que há nisso porque é secreto, mas acho que eles vão perder o acesso a essas coisas e vão se ver, bem, eles já têm uma escassez de colateral, certo? E agora vai ser ainda pior, porque não vão conseguir pôr as mãos nos recursos ucranianos, nem vão conseguir reter os ativos russos congelados. Então eles não têm mais um bom colateral para sustentar um novo ciclo de crédito, o que significa que precisam usar colaterais de qualidade cada vez mais baixa para criar liquidez financeira e evitar que seus mercados parem completamente. Basicamente, ocorre o mesmo tipo de síndrome que já vimos em tantos países ao redor do mundo no passado, quando eles recorrem à emissão de dinheiro sem lastro algum. They just go into money printing backed by nothing. And that reliably leads to stagflation. E isso leva de forma confiável à estagflação. A economia permanece estagnada enquanto a inflação sai de controle e às vezes atinge níveis hiperinflacionários. Portanto, acredito que a consequência econômica será a estagnação da Europa e o colapso do euro, o colapso da libra esterlina e provavelmente o colapso de seus mercados de títulos. Você sabe, o valor desses títulos vai despencar, o que significa que as taxas de juros vão disparar. Não sei até que níveis, se nos próximos 5 anos víssemos as taxas de juros a 15 ou 20% na Europa e na Grã-Bretanha. Acho que, sabe, argumentar que os russos vão marchar sobre Paris é bom para propaganda e manchetes. Mas por trás de toda essa retórica maluca, eu realmente acho que há interesses econômicos impulsionando boa parte da relutância em recuar dessa guerra. Yes, absolutely. There's no doubt about that. That's how it's always Sim, been. absolutamente. That's how it's always been. I mean, you know, Não há people dúvida feel quanto that, a isso. you know, Sempre foi assim. Europeans are all hung up on- Quer dizer, você sabe, toda essa ideia de que os europeus estão obcecados com democracia, liberdade e direitos humanos, isso é simplesmente uma fachada, um invólucro de todo o projeto que o torna aceitável para o público, certo? Porque se você disser a eles, vejam, esses russos malvados, eles invadiram a Ucrânia de forma totalmente não provocada, eles são os agressores e nós queremos defender a liberdade e a democracia ucranianas. Queremos preservar a Ucrânia como uma nação democrática e independente. Blá, blá, blá. As an independent democratic nation, blah blah blah. That sways a lot of public opinion. Sabe, isso influencia muito a opinião pública a simpatizar com a Ucrânia, a se opor à ação russa e a apoiar o governo deles em suas, você sabe, em suas medidas. Se as pessoas soubessem que se tratava de recursos, de garantias, de colonizar a Ucrânia, o que era a ideia desde o início, já sabe, se você lê o acordo de adesão ao UAE que Viktor Yanukovych se recusou a assinar como estava, era praticamente uma rendição completa a Bruxelas. Literalmente transformaria a Ucrânia em uma colônia da Europa Ocidental. Eles perderiam, sabe, havia cerca de 1000 páginas de diretivas da UE que os ucranianos teriam que aplicar sem nenhuma pergunta, sem nenhuma margem de manobra. Without any questions, without any leeway. Not only that, they would be committing to applying. Não apenas isso, eles estariam se comprometendo a aplicar todas as futuras diretivas da UE, mesmo sem ter voz no conteúdo dessas diretivas. Isso literalmente transformaria a Ucrânia em uma colônia da União Europeia. E essa ainda é a ideia. Mas se você dissesse isso ao público, seria inaceitável. Então é preciso falar sobre direitos humanos, paz, democracia, liberdade, coisas do tipo, mas nunca jamais é sobre isso. Quero dizer, pessoas como Ursula von der Leyen, Friedrich Merz e Emmanuel Macron, para ver o quanto eles respeitam os direitos humanos em seus próprios países. Human rights and democracy in their own nations. If people choose the wrong candidate, well, they Se as pessoas escolhem o candidato errado, bem, você sabe, eles o atacam com lawfare, encontram maneiras de cancelar suas eleições.
E veja, tivemos na República Tcheca um novo governo que foi eleito. Pois bem, eles ainda não estão no poder. Ainda não receberam os cargos ministeriais para realmente assumir o comando do país, sob uma série de pretextos, desculpas e justificativas. Mas veja, o povo escolheu um novo governo e o antigo ainda está no poder. Um pouco como na França, um pouco como na França, um pouco como na Alemanha, um pouco como na Romênia, um pouco como em todo lugar, na verdade. Então é esse o respeito que eles têm pela democracia. Portanto, está claro que eles não estão defendendo a democracia na Ucrânia. So clearly they're not defending democracy in Ukraine. Sim. Bem, para quem estiver ouvindo, eu recomendaria voltar e dar uma olhada no acordo proposto que a União Europeia estava oferecendo à Ucrânia em novembro de 2013. Porque, quando os russos se opuseram, e até mesmo quando Yanukovych se opôs, ele foi apresentado apenas como um acordo comercial com alguns intercâmbios estudantis. Mas, se você o examinar, ele inclui aspectos militares e de segurança, essencialmente terceirizando a política externa para a União Europeia. Então era um documento muito interessante. Enfim, muito obrigado por dedicar seu tempo, como sempre. Prazer, Glenn. Bom estar com você. Tenha um bom fim de semana e até a próxima.